Toda vez que alguém fala o nome de Shaka, tem que falar o homem mais próximo de Deus junto. Não dá pra chamar o cara só de Shaka? Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Permito e ao capítulo 93 de Next Dimension, o Báculo de Asclepio. Capítulo que simplesmente não tinha como não ser foda por dois simples motivos. Primeiro, tem o Wick. Segundo, tem Cavaleiro de Virgem. Tem como ser ruim esse capítulo? Não tem. Então vamos logo pro capítulo, mas espera, para! Lembrar pra você que tá aí pensando: nossa, que canal foda, como eu poderia ajudar esse canal? Meu Deus, como eu posso ajudar o Ed a continuar com esse trabalho maravilhoso aqui no YouTube? Simplesmente você pode clicar no link aí embaixo e comprar alguma coisa de Cavaleiro Zodíaco pra você, ou alguma outra coisa, mangás, DVDs, Blu-rays, eletrônicos lá na Saraiva, e aí você me ajuda a manter o canal, tudo bem? Muito obrigado e vamos pro capítulo logo, já enrolei demais. Legal, esse capítulo começa com o Wick caidaço lá em frente à Casa de Virgem. A gente vê que o céu próximo à Casa de Virgem ele tá meio distorcido assim, provavelmente por conta da distorção do espaço-tempo, né, que está acontecendo em todo o santuário. Que acorda e começa a se perguntar por quanto tempo ele dormiu, se ele tinha desperdiçado muito tempo ali naquele cochilo que ele tirou. Pra quem não tá entendendo, não, o Wick não tem narcolepsia, ele simplesmente dormiu por causa do templo de Ofiuco, que tem o poder da hipnoterapia e faz todos os cavaleiros, todos os humanos presentes no santuário dormir. Só que como a gente viu, os cavaleiros do futuro, os cavaleiros de bronze, eles aparentemente são imunes ao poder da hipnoterapia. Talvez justamente por eles serem de outra época, por eles não serem ali do passado, talvez por as armaduras deles serem banhadas com o sangue de Atena, porque da última vez que o Xion restaurou elas foi com o sangue de Atena, ou talvez por eles terem aquela pulseirinha que a Saori fez para todo mundo antes deles viajarem pro passado. E que continua subindo as escadas. Da última vez que a gente viu ele estava lá com o Kaiser na Casa de Leão, e agora ele chega na Casa de Virgem. Ele adentra a Casa de Virgem e aí ele lembra: essa casa no futuro era a Casa de Shaka, o Cavaleiro de Virgem, o homem mais próximo de Deus. Toda vez que alguém fala o nome de Shaka, tem que falar o homem mais próximo de Deus junto. Não dá pra chamar o cara só de Shaka. O Wick diz que ele não sente nenhuma presença ali na Casa de Virgem, que ela deve estar vazia, e de repente ele começa a sentir uma dor terrível nos ouvidos dele. Diz que é como se tivesse um zumbido que ele não sabe o que é, e ele parece que ele vai enlouquecer com aquilo. E de repente uma voz fala dentro da mente do Wick. Ela diz: isso é um espaço anecoico. E o Wick fica: o quê? Mas quem é você? E aí a voz se apresenta e era o Shijima de Virgem, que é o Cavaleiro de Virgem aí do século XVIII, Next Dimension. Como sempre dá um absurdo, né? O que? Shijima? Antes de seguir, deixa eu só explicar o que é um espaço anecoico. Um espaço anecoico, pessoal, é um lugar muito, extremamente silencioso. Existem câmeras anecoicas feitas no nosso mundo, e realmente quando a pessoa passa muito tempo dentro da câmera anecoica, ela pode ficar doidona, pode ficar louca mesmo, porque como não tem nenhum barulho, você começa a ouvir barulhos dos seus órgãos internos, por exemplo, o bater do seu coração ou o fluir do sangue nas suas veias. É uma experiência que é um pouco perturbadora, na verdade, e geralmente as pessoas, quando no máximo em 45 minutos em uma câmera anecoica, elas começam a ter alucinações, e ao ficarem mais tempo que isso, elas podem vir a enlouquecer. Então realmente a ausência de som é uma coisa que afeta bastante a mente do indivíduo, e o Kurumada, como sempre, né, traz conceitos do mundo real para cavaleiros, e ele extrapola isso de uma forma que vocês vão ver aí durante o capítulo. Shijima diz então que Ikki é um invasor na Casa de Virgem e por isso ele precisa ser eliminado. Mas Wick explica que ele não é um invasor, que na verdade ele só precisa seguir em frente, porque o objetivo dele está adiante da Casa de Virgem. Mas mesmo assim nada disso adianta, e o Wick continua sentindo a dor cada vez mais intensa, cada vez mais insuportável em seus ouvidos. Parece que os tímpanos deles vão se romper de uma hora para outra. E aí o Wick percebe que ele não consegue esquivar daquele ataque, porque simplesmente você não tem como fugir do silêncio, né? E então ele resolve atacar. E aí ele usa seu e a Fênix aparentemente causa uma grande explosão, uma grande luz, mas quando esse efeito passa, o que consegue enxergar o que está diante deles, e é o Shijima no mesmo lugarzinho que ele estava, na mesma posição que ele estava. Simplesmente não aconteceu nada com o Cavaleiro de Virgem.
O Ikki fica espantado, ele não entende como é que ele pode ter saído ileso do Ave Fênix, que é um golpe tão poderoso. O Shijima explica que na verdade ele não está ali fisicamente, aquilo era só um pensamento residual dele que estava protegendo a Casa de Virgem. Shijima diz que se o Ikki tiver compreendido a situação, ele pode ir embora, porque ele simplesmente não tem como atacar o Cavaleiro de Virgem e também não tem como se defender do espaço anecoico, então é impossível para ele vencer aquela batalha. Então o Ikki conclui que o Shijima é um Cavaleiro de Virgem superior ao Shaka, mas o Ikki diz que mesmo assim ele não pode desistir, mesmo assim ele tem que avançar. O Shijima diz, então morra! E os tímpanos do Ikki explodem e ele cai no chão com a dor. Shijima fala que após os tímpanos do Ikki serem destruídos, o que seria destruído a seguir seria seu cérebro. A própria mente do Cavaleiro de Fênix seria destruída. Caído no chão, o Ikki continua se arrastando, mesmo sem o sentido da audição, mesmo estando à beira da morte. Ele continua tentando avançar e atravessar a Casa de Virgem. Shijima fica espantado pela determinação dele e usa sua técnica secreta, os 4 portões de Buda. Shijima pede que escolha uma das 4 portas de Buda ou ele vai acabar morrendo ali no espaço anecoico de qualquer maneira. E caso ele escolha uma dessas portas, ele também vai morrer, porque vai ser um lugar de grande sofrimento e dificuldades que vai acabar levando ele à morte. E a Ikki, determinado que só, ele vai e pega um portão qualquer e começa a empurrar. Ele diz, então eu escolho esse portão. E aí novamente uma voz fala lá dentro da mente do Ikki, porque nesse momento ele já não escuta, e essa voz diz, espere. E o espaço anecoico é quebrado. Odisseus pede que Ikki lê seus lábios e pergunta para ele se ele sabe qual tipo de portão é aquele. Ikki responde que não sabe, e Odisseus explica para ele que aquele é o portão da morte, e caso ele o abra, ele vai morrer imediatamente. Além daquele portão da morte, existe o portão do tempo, o portão da vida e o portão da doença. E para cada um desses 4 portões, o Ikki sofreria um imenso sofrimento relacionado ao nome dele. Odisseus pergunta se Ikki realmente pretende abrir o portão mesmo assim. Ikki responde que ele tem que abrir, porque ele precisa continuar avançando para proteger Athena. Mas apesar de sua força de vontade em continuar, o corpo do Ikki está muito debilitado e ele acaba caindo ao chão sem forças para continuar. Então o Odisseus se aproxima dele e diz que ele vai curar os ferimentos do Cavaleiro de Fênix. Ikki pergunta por que o Odisseus está ajudando ele, se ele não sabe nem se o Ikki é realmente um aliado ou um inimigo. E o Odisseus responde que isso não importa para ele, porque ele é um médico e a obrigação dele é curar as pessoas. Ikki pergunta qual é o nome da pessoa que tinha curado ele, e ele responde, Odisseus. Ikki conclui que estava em dívida pelo Odisseus ter salvado a sua vida. E aí ele fica pensando sobre o que o Ikki falou, que ele tinha que proteger Athena, mas que apesar disso ele nunca tinha visto aquele cavaleiro ali no santuário. Shijima reaparece e pergunta quem foi o maldito que destruiu o seu espaço anecoico. Só que o Odisseus percebe que aquele é só um pensamento residual do Shijima e que não ia adiantar nada enfrentar ele. Então ele usa a lei do despertar e acorda o Shijima lá em cima, lá na casa de Aquário. O Shijima acorda e... o que está acontecendo? Tem alguém falando dentro da minha mente? Só que aí o Shijima percebe que aquela voz que estava dentro da mente dele era do Odisseus. E ele pergunta se o Odisseus finalmente tinha ressuscitado. O Odisseus responde que sim e que ele tinha ressuscitado para matar Athena. O Fico já aproveita e pergunta se o Shijima vai ajudar ele nessa missão. Shijima responde que aquilo é uma bobagem, que ele se comprometeu a proteger Athena e não a matá-la. E quando ele vai explicar algo para Odisseus sobre Athena, o Odisseus diz que não vai escutar, que ele não quer saber de nada se o Shijima não vai ajudar ele. Que já que é assim, ele vai destruir os 4 portões de Buda. Shijima diz que aquilo é bobagem, mesmo um cavaleiro serpentário não seria capaz de destruir os 4 portões de Buda. E o Odisseus diz, ah é rapaz, então comprove você mesmo. Então ele tira um objeto de sua armadura, um objeto que aparentemente estava guardado em suas costas. Ele retira o báculo de Asclépio. E o Shijima parece ficar bem espantado com isso. Não pode ser o báculo de Asclépio. E o capítulo se encerra com essa imagem foda do Odisseus aí segurando o báculo dele. E agora, que tipo de poder que tem esse báculo, a gente não sabe, né? Será que finalmente o Odisseus vai atacar? Esperamos que sim, no próximo capítulo. E se você gostou desse capítulo aqui, sabe o que você faz? Você deixa um like aí no vídeo. E se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aí, clica nessa sineta e coloca para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre tem vídeo novo aqui de Next Dimension, tem vídeo novo aqui de episódio G às vezes, tem vídeo novo de Guerra Santa, tem várias teorias de CBZ. Clique aqui em um desses vídeos para você assistir agora. E muito obrigado por ter assistido até aqui.
até mais. O Rick tava surdo, aí ele falou, leia meus lábios. E aí o Rick teve que ficar olhando pro lábio de seus ali enquanto ele falava pra entender o que ele tava falando. Mas aí com o Shijima, ele fala por telepatia. Por que raios esse maluco não falou com o Rick por telepatia também? É muito troll, seu Deus.